E aí, tudo bem? Aqui é o Luiz Rafael e esse é o segundo bloco de aulas do nosso intensivão de japonês. O que eu quero te mostrar com esse intensivão é que você também pode aprender japonês e se você seguir atentamente todas essas aulas, você vai ver isso acontecendo com você essa semana. Essa semana você vai ver o seu japonês evoluindo significativamente. Inclusive, provavelmente você já começou a aprender caso você tenha assistido com atenção as duas aulas do primeiro bloco. Lembrando que cada bloco desse intensivão tem duas aulas bem completas. Foi publicado na última segunda-feira o primeiro bloco, com duas aulas. À medida que você aprende japonês, na verdade, enquanto você aprende, você já passa a poder fazer coisas em japonês, como assistir vídeos em japonês sem legenda, ler mangás em japonês, ler livros e páginas de internet e também conversar com pessoas em japonês. Talvez agora, bem no comecinho, você ainda não consiga fazer isso, mas o que eu quero dizer para você é que você não precisa atingir um nível super mega avançado ou fluente para conseguir usar as coisas em japonês para continuar aprendendo. Isso aí acontece durante o seu processo, ok? E quando você aprender japonês, isso abre portas para você conhecer o Japão, seja visitando e aproveitando a cultura japonesa na sua verdadeira essência, ou podendo aproveitar oportunidades de bolsas de estudo para fazer faculdade ou para trabalhar no Japão. No primeiro bloco desse intensivão, eu te apresentei um mapa geral de conhecimentos que você precisa seguir para aprender japonês. E ainda no primeiro bloco, eu ensinei para você sobre o primeiro item desse mapa, que é o hiragana. Nisso você já aprendeu suas primeiras palavras e as primeiras frases em japonês. Na hora de apresentar o mapa, eu falei também sobre dois itens relacionados a método de aprendizagem que vão te acompanhar durante a sua trajetória. Esses itens são importantes para você aprender com mais qualidade e mais eficiência, aprender de forma mais profunda e de forma mais tranquila. No fim das contas, o seu aprendizado vai ser mais rápido e mais produtivo. Por isso, se você ainda não viu essas aulas lá do bloco 1, entra lá agora para assistir, porque para entender o que eu vou falar agora, você precisa daquele conteúdo. Aqui no Intensivão, a gente está interagindo tanto pelo nosso grupo de Facebook, quanto pelo nosso canal de Telegram. São centenas de mensagens com dúvidas, agradecimentos e compartilhamentos. Por isso, eu aproveito esse momento também para agradecer a todo mundo que está interagindo e participando aqui do Intensivão. Bom, vamos então para a nossa aula. Nesse segundo bloco do intensivão, a gente vai tanto aprender o katakana, que é o segundo sistema de escrita do japonês, o segundo item do nosso mapa, quanto eu vou apresentar para você o sistema de repetição espaçada, que é a técnica que otimiza a nossa capacidade de aprendizado e retenção. Essa técnica vai te acompanhar por toda a sua jornada aprendendo japonês e vai te ajudar a 1. Nunca mais esquecer aquilo que você aprendeu. 2. Dar organização e clareza no seu processo de revisão daquilo que você aprendeu. E 3. Criar facilmente uma rotina de estudos fácil de seguir e super produtiva. Vamos lá então para o meu computador para eu explicar tudo isso em detalhes para você. Vamos lá então, para começar, vamos recapitular o nosso mapa aqui. Na aula passada a gente aprendeu o hiragana, a gente aprendeu algumas estruturas e a gente aprendeu um pouco de vocabulário. Depois que aprende hiragana e katakana, o aprendizado de estruturas, vocabulário e kanji, eles seguem em paralelo. Isso não significa que você não aprende estruturas e vocabulário enquanto está no hiragana e no katakana também, ok? O ponto é que daqui para frente a gente não tem mais fim, a gente aprende as três coisas até o nível que você quiser. Por mais avançado que seja, sempre vai ter mais palavras, estruturas e kanji para aprender, inclusive na realidade dos próprios japoneses, ok? E como ferramentas de auxílio aqui, a gente tem o sistema de repetição espaçada, que é o tema dessa aula que eu vou passar para você agora. E temos os textos com áudio, que eles começam a acompanhar você a partir dessa etapa. E aí eu vou falar com você também sobre isso numa próxima aula. Recapitulando aqui o hiragana, que são 46 letras, e o que eu vou falar para você agora nessa aula pode te ajudar a memorizar
todos eles. Inclusive na aula passada eu falei que você não precisava se preocupar em memorizar, só assistir a aula numa boa, entendendo o que eu estava falando para você, porque depois a gente ia ter técnica para fazer a memorização. E é exatamente isso que eu vou passar para você agora, através do sistema de repetição espaçada, que é uma metodologia que permite você memorizar absolutamente tudo aquilo que você aprendeu. Imagina se tudo que você estuda, e isso não se resume apenas japonês, mas tudo que você estuda e você faz anotações, você tem a oportunidade de memorizar aquilo de forma garantida, sem ter que ficar que nem um louco num caderno revisando as coisas, sem saber quantas vezes vai revisar aquilo. Você simplesmente vai memorizar tudo o que aprendeu. O sistema de repetição espaçada permite isso. Ele é fundamentado num seguinte princípio, que é: você revisa menos vezes o que você já memorizou e mais vezes o que você ainda não memorizou. Então, antes de eu te explicar na prática como que isso funciona, vai acontecer o seguinte: as letras, as palavras e as frases que você ainda não memorizou tão bem, elas vão aparecer para você revisar mais vezes. E as palavras, frases e letras que você já memorizou, elas vão aparecer menos vezes. Por isso que chama repetição espaçada, porque o espaço de tempo entre as revisões, ele varia. Varia de acordo com o quão bem você memorizou aquele conteúdo ou não. E assim você consegue aprender hiragana, katakana, kanji, palavras e estruturas em tempo recorde. Não é exagero falar que pessoas que entendem esse método e começam a aplicar esse método, elas conseguem aprender muito mais rápido do que as pessoas que não usam. Não quer dizer que é impossível aprender japonês sem esse método. Claro que é possível, muitas pessoas já aprenderam. Só que, se você entender bem o funcionamento do sistema de repetição espaçada, estudar do jeito que a gente orienta você, você consegue ser muito mais produtivo e aprender num tempo muito mais rápido, ok? Com isso, você sistematiza o seu processo de revisão, sem ficar perdido quanto ao que revisar todo dia. Da maneira que ensinam a gente a estudar, a gente tem o hábito de anotar coisas num caderno, né? O professor escreve na lousa, você anota num caderno, você faz suas anotações para você revisar depois. Mas aí você sabe quantas vezes você tem que revisar aquele conteúdo até memorizar? Você sabe se precisa revisar aquele conteúdo? Você sabe se você está colocando mais tempo e energia naquilo que você realmente precisa revisar? O sistema de repetição espaçada, ele sistematiza isso para você. Sistematizar é praticamente deixar a coisa automática, né? Então, fica tudo sistematizado para você. Esse método é baseado em cartas, ok? Só que de forma totalmente digital. Então, ele foi inventado originalmente usando cartas, né? Papel mesmo, cartões, onde você escreve nele, monta as coisas, só que hoje tudo isso fica de forma digital e automatizada, ok? Revisar o japonês se torna automático, você só se preocupa em manter a consistência. Hoje, todos os dias, praticamente todos os dias, né, tem as exceções, mas todos os dias eu leio em japonês, revisando aquilo que eu aprendi. E eu só preciso pegar o meu celular e abrir o aplicativo de repetição espaçada e eu faço as revisões daquelas frases, palavras e letras que eu aprendi durante os meus estudos nas últimas semanas, né? E assim eu reviso aquilo que eu estudei. Essa é uma técnica de revisão, não para aprender coisas novas, ok? Mas ele sistematiza o seu processo de revisão. Ele é baseado em cartas digitais com informações na frente e atrás da carta. Eu vou mostrar exemplos para você aqui, mas como eu falei dos cartões, imagina que na parte da frente você coloca a informação que você quer memorizar e na parte de trás você coloca a resposta. E aí você olha no cartão, vê se você memorizou, vira ele para conferir a resposta. É exatamente assim que funciona, só que tem toda uma tecnologia por trás, tem um algoritmo por trás que faz com que você tenha esse espaçamento e revise mais vezes aquilo que não memorizou e menos vezes aquilo que já memorizou. A parte da frente da carta é a informação que você quer memorizar e a parte de trás é a resposta. Por exemplo, imagina que a gente fizesse um cartão de papel com o hiragana, que a gente aprendeu na aula passada. E na parte da frente a gente coloca esse símbolo aqui, né, que é uma letra em japonês.
E na parte de trás a gente coloca o som que ela representa para a gente conferir a resposta caso tenha esquecido. E aí você olha a carta, olha para esse símbolo e pensa, eu lembro do som que ele representa, né? Lembro. Aí você vira, realmente é isso. Pronto, vai para a próxima. Se você fosse fazer no papel, seria desse jeito. Inclusive, nas escolas no exterior, é muito comum utilizar cards para revisar as coisas. É aqui que a gente não tem muito essa cultura, mas é muito comum, é uma metodologia extremamente usada no exterior. Outro exemplo aqui com outra letra, né? A gente aprendeu que no hiragana cada letra representa um som. Aqui nós temos a letra K. Então você olha o símbolo em japonês na parte da frente, na parte de trás você tem a resposta, né? Isso não se limita a letras, a gente pode fazer com palavras e ver se a gente lembra da leitura da palavra. Aqui nós temos uma palavra que eu ensinei para você na aula passada, né? Se aparece para você assim, yoru. Você tem que lembrar que essa letra aqui tem o som de yo e essa aqui tem o som de ru. Na parte de trás você tem as informações necessárias, que nesse caso aqui é o som da palavra, a leitura da palavra, né? E o significado. Ou você pode fazer também com frases inteiras, e a gente faz com frases inteiras. Aqui nós temos uma frase extremamente simples que eu ensinei para você na aula passada. Watashi desu. Watashi desu. Aqui temos o som dela, né? Aqui tem o significado dela, sou eu. E aqui uma lista das palavras que apareceram nela. É um exemplo de modelo que a gente pode fazer de cartas. Hoje, aqui no meu, eu tenho mais de 3.000 frases em japonês. Tudo dos meus próprios estudos que eu encontrei assistindo coisas em japonês, lendo mangás em japonês ou através de algum livro, né? E todo dia eu faço um bloco de revisão das minhas frases. Isso aqui gera em você um efeito também, que é você começa a memorizar essas frases para usar elas quando você precisa. E a estrutura que está aqui dentro, as palavras que estão aqui dentro, elas começam a fazer parte de você. Utilizando essa técnica, você passa as frases em japonês, os padrões do japonês, da sua memória de curto prazo para a sua memória de longo prazo. Uma coisa na memória de longo prazo é aquilo que você simplesmente não esquece, né? Você sempre lembra, você sempre vai lembrar quando precisar. Isso aqui gera esse efeito, porque você vai revisando, ele vai espaçando adequadamente e você acaba jogando essas informações para sua memória de longo prazo, ok? Só que fazer isso no papel seria lento e improdutivo, por isso que a gente automatiza com aplicativos, né? A questão do papel não é só a questão de criar a carta, né? Que só nisso já é um processo lento, mas como que você ia gerenciar o espaçamento delas, né? Como você iria gerenciar daqui quanto tempo você tem que revisar ela? É uma estrutura complexa, até dá para fazer com papel, mas ele não fica portátil, é confuso. Então a gente faz isso com aplicativos. E o aplicativo que eu uso comigo e com os meus alunos, que eu recomendo e que eu considero o melhor para isso, se chama Anki, ok? O Anki, ele existe para computador, para celular, para tablet, e mesmo que você não queira pegar o aplicativo pelo celular, você pode usar o navegador de internet para isso, beleza? Só te peço para não sair baixando agora que nem um louco ele, porque existem algumas outras versões lá na App Store e na Play Store que tem o nome Anki, mas não é o Anki exatamente que a gente usa, tá? Então peça ajuda no nosso grupo, peça ajuda pra gente, que a gente explica certinho para você. Por enquanto, olha aqui o que eu vou te falar, entende o processo, depois você faz, ok? E importante, se você só baixar o Anki agora, né, você talvez não vai entender muito bem como ele funciona. Existe uma forma correta de utilizá-lo ele. Caso contrário, tá? O que acontece? Se você não usar o Anki da forma correta, pode acontecer algumas coisas. Ele pode não funcionar para você. Essa metodologia não vai funcionar. Se não funcionar, você vai achar chato e aí você vai sair falando que não funciona, né? Inclusive tem gente que fala, o Anki é chato. É porque não usou direito. Se você aprender a usar ele da forma correta, seguindo todos os princípios que a gente passa, vai ser legal utilizar ele e ele vai trazer muito resultado para você, beleza? Então,
Isso mostra a importância de você prestar bastante atenção, você ir com calma, você tirar suas dúvidas para usar ele. Se você usar ele da forma correta, vai ser a melhor ferramenta que você já usou na vida para aprender uma língua. Senão, pode acontecer de você desanimar, ok? Dedique-se a seguir as orientações e tire todas as suas dúvidas. A mesma coisa que eu fiz aqui com cartas de papel, a gente vai fazer dentro do Anki. Eu mostrei para você alguns exemplos, né, com a letra A, letra K, com palavra, com uma frase. Como que ficaria isso dentro do aplicativo? Simples. Ele vai ter uma tela para você montar a parte da frente e a parte de trás. E aí você adiciona ela no seu baralho, né? Se você tem um grupo de cartas, você tem um baralho. E no Anki você pode criar diferentes baralhos. Já já eu vou explicar para você quais são os baralhos mais produtivos de você criar, ok? Ponto muito importante. Para o Anki funcionar, você tem que criar os seus próprios baralhos com as coisas que você aprendeu. Não funciona baixar baralhos prontos, tá? Simplesmente não funciona. Não funciona eu te dar um baralho pronto. Não funciona você pegar um pronto. Tem que ser baseado naquilo que você está estudando agora, naquilo que você está aprendendo agora. Desse jeito ele funciona, beleza? Aqui outro exemplo, né, com a letra K, que foi outro exemplo que a gente trouxe lá. Aqui com palavra, né, a palavra na parte da frente e a explicação na parte de trás. E aqui com a frase, né, a gente pode colocar, inclusive, muita coisa aqui atrás, tudo que for necessário para você entender, a gente pode colocar. Então a ideia é que você vai ler a frase, né? E você vai ver se você lembrou do som dela perfeitamente e também do significado de todos os elementos dela. Importante, né? Esse é um dos pontos importantes que você precisa entender para você usar ele da forma correta, que é o seguinte: o Anki não é uma ferramenta para você aprender coisas novas. Não adianta você sair adicionando um monte de coisa nele achando que você vai memorizar e aprender desse jeito. Ele é para revisar aquilo que você aprendeu. Então, depois que você estudou um material didático, depois que você estudou uma aula, depois que você pesquisou no dicionário o significado de uma palavra, depois que eu te ensinei algum conteúdo, você pega aquele conteúdo e aí sim você pode adicionar no Anki para você fazer as suas revisões. Guarda essa frase. O Anki não é uma ferramenta para você aprender coisas novas. É para você revisar aquilo que você aprendeu. É para você pegar aquilo que você aprendeu e passar para a sua memória de longo prazo. Você cria cartas com aquilo que estudou através de uma aula, de um material didático ou que foi ensinado por um professor. E dentro do programa Japonês Online, na forma de estudar que eu recomendo, a gente trabalha com 2 baralhos, sendo eles o de escrita japonesa, que é para você aprender a ler o hiragana, katakana e kanji. Então, se você for começar a estudar agora com o Anki, o primeiro baralho que você vai criar é o de escrita japonesa. E o outro é de frases em japonês, para memorizar as frases em japonês que você aprendeu. E essas frases aparecem dentro de textos, dentro de diálogos, frases de exemplo, quando você está aprendendo uma estrutura, né? Imagina você pegar aquele material didático de japonês do seu curso e você memoriza todas as frases que estão lá. Eu já fiz isso, né? E a professora ficava maluca não imaginar como que eu conseguia memorizar praticamente tudo que estava lá. É graças ao sistema de repetição espaçada. A gente fornece dentro da nossa plataforma, dentro do nosso curso, as cartas semi-prontas para você adicionar, né? Então isso aqui é um trecho de um diálogo bem iniciante, só 2 frases, né, dele, que ele diz aqui, ó, Sumimasen, Kyoto wa koko desu ka? Com licença, Kyoto é aqui? Aí o outro fala, Soko wa Tokyo desu, Kyoto wa koko desu. Ali é Tóquio, Kyoto fica aqui. Eles estão apontando para um mapa, tá? Nesse contexto. E a gente cria esse ícone aqui, ó, que quando você clica, ele já aparece o conteúdo da carta pronto. Aqui é a parte da frente com a frase em japonês e aqui as informações para você ver se você entendeu. Obviamente isso depois de ter aula explicando letra por letra, palavra por palavra, a estrutura que está aqui e o que está acontecendo. E aí os nossos alunos eles têm a facilidade de apenas clicar aqui ou tocar, né, com o celular para copiar o conteúdo. Aí ele vai lá no aplicativo e cola parte da frente,
parte de trás. Isso a gente faz esse processo com milhares de frases que antes de ser feito isso, elas são explicadas, né, dentro de videoaulas, tá? E aí para revisar, eu acabo revisando no celular. Você tem uma tela com os seus baralhos, ó, aqui eu tenho de escrita japonesa, aqui eu tenho de sentenças em japonês. Eu tirei esse print hoje, né, no momento dessa gravação, e aqui indica que eu tenho 12 palavras escritas em kanji para revisar, e aqui eu tenho 106 frases em japonês para revisar. O modelo é o seguinte, ele mostra para você primeiro a parte da frente, né? E aí quando você toca na tela, ele aparece essa parte aqui com a resposta. Então primeiro vai vir em branco aqui. Aí você vê se você lembra, esse aqui é do meu, tá? Então vê se você lembra da leitura dessa palavra. E ele mostra aqui as informações. Mesma coisa aqui, ele vai mostrar primeiro a frase, você lê a frase, né? Minna ni ouen sareru to yokei ni kinchou suru. Né? E aí tem a resposta. Se todo mundo torcer por mim, eu fico mais nervoso. Nesse caso aqui, como é do meu baralho, eu não preciso nessas palavras aqui colocar a leitura delas, porque eu já sei, eu só queria a frase mesmo. Mas no seu caso, voltando aqui, ó, a gente coloca palavra por palavra, a gente explica tudo, né? E aí quando você toca na tela, ele mostra o resultado e você vê se aprendeu. Aqui são os botões de resposta, né? Se você não lembrou da informação, você clica aqui no vermelho. Se você lembrou, mas foi meio difícil, você clica aqui. Se foi bom, clica aqui. Se foi muito fácil, você clica aqui. E aqui ele mostra daqui quanto tempo você vai revisar ela de novo. Daqui quanto tempo o aplicativo vai te mostrar. Então, por exemplo, essa aqui é uma palavra que eu adicionei há muito tempo já. E eu já fiz muitas revisões dela. Isso significa que, se eu clicar aqui no fácil, ela só vai aparecer para mim daqui 1 ano, né? Só que não começou assim, obviamente. No começo, ela aparece de novo daqui 4 dias. Aí se você acerta, daqui 8 dias. Se você acerta, daqui 16 dias. Se você erra, ele começa a contagem tudo de novo. Por isso que tem o lance da repetição espaçada. E no fim das contas, você revisa mais vezes aquilo que você não memorizou tão bem ainda e menos vezes aquilo que você já memorizou, ok? Dentro do programa Japonês Online eu te dou toda a orientação e suporte quanto ao uso do Anki. Inclusive a gente configura para você quando precisa. Mas durante esse intensivão, faça essa atividade de instalar o Anki, peça ajuda no nosso grupo de Facebook, à medida que for dando certo, vai mostrando lá que deu certo. Marca a gente no Instagram, mostrando que você começou a usar o Anki, começou a adicionar as palavras, as frases do que a gente ensinou aqui. Beleza? O intensivão não para por aqui, a gente tem mais uma aula dessa segunda parte. Essa foi só a primeira aula desse segundo bloco do intensivão. Ainda nessa página, logo abaixo, você tem mais uma aula para assistir. Como eu já disse no bloco anterior, no dia 14 de janeiro, eu vou abrir as matrículas para uma nova turma da nossa plataforma completa de aprendizagem. Dentro dela, eu te levo literalmente para um nível avançado de japonês, porque você vai ter em mãos com você todo o material, todo o método e toda a ajuda que você precisa para aprender japonês. A partir do próximo bloco do intensivão, eu vou começar a falar sobre isso em detalhes para você se preparar. Vou passar para você todas as informações para aquele grupo de pessoas mais comprometidas, aquele grupo mais seleto que realmente quer durante 2020 seguir com a gente estudando japonês, tendo suporte, tendo acompanhamento, participando de atividades e quem sabe até fazendo uma viagem para o Japão com a gente. Por enquanto, vai agora para a próxima aula aqui embaixo, participa da nossa comunidade e também fica ligado para a data de sexta-feira com a publicação do próximo bloco do intensivão e mais 2 aulas super completas. Bons estudos para você e vejo você lá!